A ilha de Santorini foi marcada pela erupção lendária. A erupção minoica foi um dos maiores desastres vulcânicos que a Terra já conheceu. Ainda hoje, as ruínas de uma povoação soterrada por cinzas há 3.000 anos provam a magnitude da erupção. As casas ainda têm jarras, parece que partiram ontem. Este acontecimento terrível deu origem aos maiores mitos do Mediterrâneo. Os egípcios não sabiam, viram as consequências, não a erupção, e tentaram interpretá-la, tornando-se a base das 10 pragas do Egito. Cientistas seguem em alerta, pois a ameaça no fundo do mar persiste. Há mais de 15 anos que viajo para vulcões ativos em todo o mundo para conhecer as pessoas que vivem mais perto deles. Partilhar o seu dia a dia dá-nos uma melhor compreensão da história viva da Terra e dos seus habitantes. Na Grécia, os vulcões das Cíclades formam um colar de ilhas no sul do Mar Egeu. O arquipélago de Santorini tem 5 ilhas, partes visíveis de um sistema vulcânico submarino. Em 1600 a.C., Santorini teve uma das maiores erupções da história. O aspecto da ilha é resultado desse cataclismo. Uau, que espetáculo! Que vista! É fenomenal. As dimensões são gigantescas, mais de 20 quilômetros. Vemos um navio de cruzeiro com mais de 300 metros, mas que parece um brinquedo. Imaginem a força da erupção que formou esta caldeira. O vulcão que colapsou sobre si mesmo. A paisagem também relata um cataclismo que aniquilou uma civilização, os minoicos que aqui viviam. Descoberta no fim do século XIX, Akrotiri era um grande porto na rota comercial marítima do Mediterrâneo. A civilização minoica a que pertencia deu o nome à terrível erupção que a destruiu há 3.600 anos. Hoje, as ruínas atestam a catástrofe que atingiu seus habitantes. Escavações ao longo dos anos revelaram mais sobre a erupção. Parece que recuamos no tempo. As paredes fazem-nos sentir que estamos nas ruas da cidade. É incrível. Ainda tem jarras dentro. É como se tivessem partido ontem. Este depósito de material vulcânico foi, sem a menor dúvida, formado logo no início da erupção, no momento em que a atividade eruptiva começou. Vê-se o nível arqueológico da primeira avalanche de Pedra Pómez. No início, o local estava coberto por 15 metros de material vulcânico, como uma tampa a cobrir completamente o sítio. Que momento! É como se o tempo tivesse sido fossilizado. Andreas Flacopoulos é arqueólogo. Há vários anos que ele escava este sítio excepcional. É a entrada de uma casa. A porta
e logo atrás a escadaria que subia. É impressionante como o terremoto partiu as escadas. Dá-nos uma ideia da magnitude do evento. Na verdade, as escadas que vemos aqui, partidas e destruídas, são consequência do terremoto. Ou seja, o magma, ao subir, empurrou a rocha, gerando um forte abalo sísmico. Aqui sentiram um terremoto. Exato. O terremoto foi tão forte que as pessoas ficaram aterrorizadas e foram-se embora, mas voltaram. Em todo o Mediterrâneo e em todo o Mar Egeu, as pessoas voltaram depois do terremoto. Cuidavam dos feridos, enterravam os mortos e logo reconstruíam as casas. Akrotiri ainda guarda mistérios. Após o sismo, voltaram para reconstruir. Meses depois, o vulcão entrou em erupção, cobrindo a terra de cinza e pedra-pomes. No entanto, nunca foram encontrados corpos na aldeia, que tinha sido repovoada pouco antes da erupção. Nas áreas do povoado que escavamos até agora, não foram encontrados vestígios humanos. Os sinais eram claros e duraram tempo suficiente para as pessoas escaparem. Não sabemos se sobreviveram, se tiveram tempo de escapar de barco ou se ficaram encurralados em algum lugar da ilha. De qualquer forma, sinais de presença humana cessam ali e só reaparecem séculos depois, acima dos 3.000 metros de cinza que cobriram o povoado. A Pedra Pomes manteve todas estas ruínas intactas. É incrível sua preservação. O inferno que aquelas pessoas viveram é um paraíso para nós. Graças ao sismo e à erupção, foi-nos revelada uma grande cidade de cerca de 1600 a.C., em pleno apogeu. Materiais vulcânicos preservaram tesouros inestimáveis do tempo. Frescos da vida diária dos habitantes de Santorini. Vestígios de frescos iguais foram achados em Akrotiri, o que prevê mais achados arqueológicos. Há pedaços de frescos, olhe. Há fragmentos. Exato, isso mesmo. Bravo. O mais espantoso é que a paisagem que vemos hoje foi totalmente remodelada pela erupção. É diferente. No local onde antes era o porto, é preciso imaginar muitos navios, atividade, barulho, comércio. Hoje é um grande campo. Mas sabe, o interessante é que no local do antigo porto, hoje cultivam-se as mesmas coisas que se cultivavam na altura. Se olhar, vê vinhas e erva de cheiro. É impressionante. A erupção em Santorini cobriu-a de cinzas, tornando-a imprópria para a agricultura. 4 séculos depois, a ilha foi repovoada. Hoje, suas aldeias íngremes atestam a resiliência em ilhas vulcânicas. E se a vida voltou a instalar-se em Santorini, foi também graças à resistência da ervilha amarela, já cultivada antes da grande erupção minoica. Yannis Nomikos, de família agricultora, aproveita o solo seco de Santorini. Colhida em maio, a erva de cheiro seca em grandes contentores ao sol por 6 meses. Pela forma como as sinto e pelo tato, sei que estão perfeitamente prontas.
Ouve-se no som seco, todas as que elas contêm vêm do solo de Santorini, que por sua vez vem da erupção. Sementes achadas em ânforas e jarros em Akrotiri. É a mesma planta que se cultivava aqui? Quando quiseram atribuir à erva de cheiro uma denominação de origem protegida, fizeram testes genéticos e, para sua surpresa, descobriram que a erva de cheiro de hoje tem exatamente o mesmo ADN de 3.500 anos atrás. Como a planta sobreviveu à erupção? Talvez uma semente tenha sobrevivido nos jarros e foi plantada por pessoas que voltaram para viver aqui. Não sabemos ao certo. Para o prato icônico da ilha, as sementes são separadas das cascas, moídas em pedras vulcânicas e cozidas lentamente por horas, resultando num puré suave e doce. Isto é erva de cheiro casada. É assim que lhe chamamos, com cebola, alcaparras e tomate. Fritamo-la e podemos até comê-la no dia seguinte. É uma refeição completa. Posso? Vá. Bom, é um prato típico das pessoas mais pobres. Em vez de carne, comíamos erva de cheiro. Tem a mesma proteína. É completo. A erva de cheiro sobreviveu ao vulcão para que também pudéssemos sobreviver. Séculos depois, Santorini foi reconquistada e sua terra vulcânica aproveitada. Mas a atividade da grande erupção minoica nunca cessou. Da ilha, os habitantes vigiam o centro ativo da caldeira. Aqui, a atividade vulcânica é cíclica. Cada geração enfrenta um evento telúrico, vulcânico ou sísmico. Evi Nomikou, vulcanóloga, estuda a história eruptiva da ilha para prever a atividade futura. Evi, daqui, vemos a falésia com camadas que correspondem à história eruptiva do vulcão. Santorini é um extrato-vulcão. A cada erupção vulcânica, a produção de lava, pedra-pomes e fluxo piroclástico. E depois repete-se. Por 2 milhões de anos, Santorini foi remodelada por intensa atividade vulcânica. Há 3.600 anos, a erupção minoica pulverizou a estrutura vulcânica no centro da ilha, destruindo mais de 1/4 do seu território. Há 2.000 anos, a atividade subaquática começou no centro da caldeira, e 2 novas estruturas vulcânicas emergiram do mar para formar 2 ilhas, Palaia e Nea Kameni, as Ilhas Queimadas Velha e Nova. Evi Nomikou visita a parte ativa do vulcão no centro da caldeira regularmente. Do cume, ela reconstrói o cataclismo que mudou para sempre a ilha. Evi, este é o cerne da erupção de Santorini. Estamos no centro da caldeira de Santorini, no seu ponto mais alto. A erupção minoica foi enorme, mas teve 4 fases. Na fase final, a caldeira estava seca. Não havia água. Aconteceu uma erupção gigante com fluxos piroclásticos que entraram na água a uma velocidade muito elevada, gerando um tsunami. Nesse momento, a caldeira rompeu na parte norte. A água entrou e encheu a caldeira em 2 dias. De Nea Kameni, passado e presente eruptivos dialogam constantemente.
Em 1950, a última erupção gerou vasta lava, sinal da atividade vulcânica de Santorini. O vulcão de Santorini é um organismo que vive e respira. A maior prova é que o solo mais recente da Grécia aqui é de 1950, com materiais vulcânicos. E a menos de 4 quilômetros pode-se ver rocha vulcânica de há mais de 350 mil anos. Santorini, erupções vulcânicas. O solo mais recente está sob nossos pés. Quando vemos esta atividade, a última erupção e a proximidade das casas, como foi a última erupção? Os habitantes de Santorini vivem com o vulcão. Quando eu era criança, meu bisavô e avô, que viveram as erupções, diziam que gostavam de ver as erupções e nuvens de cinza de Santorini. Sol incomodava a cinza, que dificultava o cultivo de tomates, batatas e uvas. Desde 2011, sinais indicam a câmara magmática encher. As fumarolas do vulcão Nea Kameni indicam intensa atividade subterrânea. O vulcão respira através de fumarolas que emitem gás. É importante medir o gás, porque o vulcão pode avisar-nos de uma potencial erupção. A variação de concentração e temperatura dos gases informa os cientistas sobre a ascensão de magma, sinal de erupção iminente. Uma densa rede de vigilância monitoriza fumarolas e atividade sísmica da ilha. Que atividade o vulcão mostra agora? O vulcão está calmo. Todas as medições estão em níveis normais. Não há que preocupar. O vulcão está a ser monitorizado. Das rochas mais jovens às falésias mais antigas, as paisagens de Santorini contam a história da bacia do Mediterrâneo. No sul da ilha, Pedra Pómez da erupção minoica formou grandes falésias, esculpidas pelos ventos. Atrás da sua beleza reside um dos maiores mitos bíblicos. A extraordinária dimensão de mais de 60 metros de espessura atesta a intensidade da explosão, estimando-se que entre 60 e 100 quilômetros cúbicos de material tenham sido expelidos do vulcão. A coluna de fumo subiu cerca de 40 ou 50 quilômetros no céu. Até a estratosfera. É? Sim. As cinzas foram transportadas para sul por uma corrente estratosférica chamada corrente de jato, que as levou até os confins do Mediterrâneo e até o Egito. Para Gilles Le Ricollet, geofísico do Instituto Francês de Investigação Marítima, os fenômenos causados pela erupção foram tão notáveis que originaram o mito das 10 pragas do Egito. Uau, que lugar! Não é? Caiu em poucas horas. A fase final, sim. Quando há uma erupção cataclísmica como esta com plumas na atmosfera, as consequências climáticas são enormes. Resultam da interação de partículas com vapor de água na alta atmosfera. Produz chuva que pode. Até granizo, porque estamos a falar da estratosfera, que é muito, muito alta. Então tem granizo misturado com cinza, uma das maiores consequências no Egito, porque segue para sul. Em Karnak, uma estela relata uma tempestade, falando de escuridão, chuva e cinzas, datada de um faraó que viveu durante a erupção de Santorini. Os egípcios não sabiam porque a curvatura da terra impedia-os de ver a erupção. Sofreram as consequências sem ver a erupção e a interpretaram. Esta hipótese é a que nós acreditamos ser a verdadeira origem do famoso mito das pragas. Obviamente, das 10 pragas, 2 se ligam à erupção, a 7ª e a 9ª.
A 7ª foi granizo, fogo e cinzas, e a 9ª foi a escuridão durante o dia. As outras foram consequências da erupção sucessivas, e é onde podemos interpretá-las. A primeira praga foi sangue. De onde veio? Houve chuva ácida, um aumento da umidade, uma mudança total no clima devido a 7 anos de arrefecimento. Podemos supor que houve uma proliferação de algas vermelhas, o que é bastante comum no Nilo com uma mudança climática, e isso poderia ser interpretado como a água a transformar-se em sangue. Depois, o gado morreu, obviamente porque bebeu a água. É a poluição da água por chuva ácida, dos elementos vindos do vulcão. Certo. Exatamente. Animais comiam cinza vulcânica nos campos e envenenados por flúor ou toxinas. Exatamente. Com tal erupção, falamos das consequências locais para quem vivia em Akrotiri. O seu trabalho oferece outra dimensão sobre o Mediterrâneo, quase à escala planetária. Encontramos papiros chineses que se referem a cinzas e chuvas ácidas semelhantes. Por isso teve repercussões em todo o mundo. A erupção realmente teve um impacto global. Cientistas estimam que erupções como esta ocorrem em Santorini uma vez a cada 20 mil anos, em média. Embora um cataclismo global seja improvável a curto prazo, o sistema vulcânico de Santorini continua ativo. Nea Kameni não é a única zona ativa a ser examinada pelos cientistas que tentam identificar os locais da próxima erupção. Nesse sistema vulcânico, novas crateras submarinas são descobertas regularmente graças a avanços tecnológicos. Como um drone. Vamos procurar uma cratera subaquática bem no meio da caldeira, com cerca de 40 metros de profundidade. A cratera é circular e tem um diâmetro de aproximadamente 10 metros. Estamos prontos. Cuidado, cuidado. O drone subaquático acabou de sair. Para o capitão, há um problema. Estamos junto a um grande cruzeiro ancorado sobre a cratera. Atividade turística e vulcânica concentram-se no mesmo local. É uma situação louca. Vejam como se move. O robô começa a descer lentamente. Estão a ver a cratera? Conseguem ver? Ali. Há atividade nesta cratera? Até agora não encontramos gás, mas encontramos água quente, a cerca de 25 graus Celsius, mas nenhum gás. A cratera é ativa, mas a mais ativa da zona vulcânica está fora da caldeira, na área do vulcão Columbo. O sistema vulcânico de Santorini é vasto e estende-se para além da caldeira superficial da ilha principal. A cratera submarina Columbo, a 7 quilômetros a nordeste, é explorada por Evi Nomikou e a sua equipa. Fica a 500 metros e tem cerca de 1,5 quilômetros de diâmetro. A 500 metros de profundidade, há fontes hidrotermais com gás a 220 graus Celsius. Poderíamos dizer que o Columbo é a futura erupção de Santorini? Este vulcão submarino é o mais ativo da região.
Em 1650, uma pequena ilha surgiu. Os habitantes só a viram por 2 ou 3 dias. Foi destruída por grandes erupções e sismos fortes. Numa futura explosão, quem sabe? Uma ilha pode ser reformada aqui. Em Santorini, um cataclismo vulcânico mudou a geografia e o destino do povo. Hoje, os cientistas creem que a atividade do vulcão é cíclica. Santorini não ficará assim por muito tempo. A história da ilha é moldada pelas suas erupções, que constantemente redesenham a sua forma.